do MyRequest. Vi aqui também que a gente tem bastante intermediários, bastante pessoas buscando informações para se tornarem intermediários. E a minha reflexão fica para quem é o nosso aplicativo. Então é para intermediários, empresa de agenciamento esportivo, que estão buscando através de tecnologia e inovação, porque não tem mais como a gente fugir disso, certo? Uma ferramenta que potencialize o seu dia a dia. Porque pensa comigo hoje, como você organiza essa carteira de clientes? O Fábio foi muito feliz mostrando como ele gerencia todas aquelas informações. Ele tem uma equipe grande, uma pessoa responsável para cada departamento. Mas se hoje você está iniciando, ou é só você, ou você não tem um escritório físico ainda, como você gerencia todas essas informações? Normalmente planilhas, como ele mostrou, pastas, blocos de notas, grupos de WhatsApp. E antes de explicar o que é o MyRequest, como ele funciona, eu preciso explicar como ele nasceu, porque ele solucionou essa dor interna da nossa empresa. Entrando no gancho, por que não profissionalizar e agilizar todo esse processo? A gente precisa dessa informação de forma rápida, agilizada e principalmente organizada, para a gente não perder as melhores oportunidades e aproveitar mais oportunidades. Então, em 2017, eu trabalhava numa empresa de agenciamento esportivo com mais de 50 atletas. E qual era o nosso problema? Durante a temporada, nós íamos colhendo as informações de um novo cliente, uma renovação de contrato, jogadores indicados para intermediação, autorização. E onde a gente anotava isso? Em um bloco de notas. E em reuniões, foram muito felizes também em dizer, em reuniões o clube nos solicitava um atleta bem específico. Eu preciso de um zagueiro de 1,90 m, canhoto, até 25 anos, livre e podendo pagar até tanto. Onde normalmente a gente colocava essa informação? No grupo do WhatsApp. Perguntava no grupo do WhatsApp da empresa, alguém se encaixa com esse perfil? E o que acontecia? Nas reuniões internas da empresa, onde a gente se reunia para discutir essas informações, a gente tinha esse problema, a descentralização da informação. Cada um trazia as suas informações, certo? E muitas vezes elas vinham faltando, vinham desorganizadas e algumas até esquecidas. Assim a gente perdia algumas oportunidades, algumas negociações esfriavam. Porque a gente sabe que o timing, principalmente em uma janela de transferência, você ter informação rápida é muito importante para você conseguir dar andamento na negociação e fechar a operação. E qual foi a nossa solução? Qual seria o nosso cenário ideal? Que todos da empresa tivessem acesso instantâneo à informação de forma organizada e acessível. E assim, profissionalizar e otimizar o nosso tempo. Mas beleza, Igor. Como que funciona? Voltando. E quando a gente continuou aplicando no nosso dia a dia e apresentando para empresários, intermediários, parceiros, a gente descobriu que a gente tinha na mão uma ferramenta que poderia contribuir com a profissionalização do agenciamento e intermediação de atletas, como um evento desse. A gente não encontrava eventos que falassem direto com o intermediário. A gente fala com o técnico, fala com o jogador, fala com o preparador físico, mas como intermediário. A gente é carente dessas informações. Então, a gente descobriu que a gente tinha em mãos essa ferramenta. E passou de ser apenas organizar informações. Passou a ser profissionalizar uma área. Contribuir com essa profissionalização. Mas vamos lá, como que funciona isso, Igor? Vamos lá para as funcionalidades. Hoje você consegue baixar no celular e no tablet. Porque essa é a ideia, que você carregue o seu aplicativo, carregue o seu escritório e tenha acesso às informações em um clique. Está disponível para Android e iOS, você pode entrar no Google ou na Apple Store, fazer um login simples com e-mail, nome e senha, e aqui é o que é importante. Só você, as informações que você insere dentro do aplicativo, só você e a sua equipe que tem acesso. Outros usuários não têm acesso às suas informações, porque muitas das vezes elas são confidenciais. Vão ter contratos, vão ter as possibilidades de negócio, salário do jogador. É o intermediário que precisa ter acesso a essas informações.
E a primeira coisa a se fazer é o cadastro do atleta. Você vai criar o seu próprio banco de dados. Dentro da área de cadastro, você vai cadastrar dados básicos, contratuais, financeiros, empresariais, as possibilidades de negócio, as mídias para a divulgação desse atleta, as habilidades, uma parte mais técnica, e os contratos. Você consegue anexar os contratos do seu atleta dentro do aplicativo. Você vai esquecer gavetas cheias de papel, que você vai, se você está em uma reunião fora do país, vai ter que ligar para quem está no escritório, veja tal cláusula do contrato para mim, veja como está funcionando. Você vai ter tudo isso na palma da sua mão durante a reunião. Finalizando o cadastro do atleta, você cria o perfil do atleta, onde todas essas informações cadastradas vão estar organizadas e de fácil acesso e principalmente integrada com a sua equipe. Você vai compartilhar o seu login com quem é da sua equipe e todos vão ter acesso ao seu atleta. Dentro do cadastro do atleta, você consegue gerar um PDF. O que é esse PDF? É o que o Fábio organizou ali quando ele precisa enviar as informações importantes do atleta dele para os clubes. Então você consegue gerar o PDF em português e em inglês com informações de dados básicos desse atleta, nacionalidade, pé dominante, estatura, os dados contratuais, se ele está livre, se ele não está, se ele está emprestado, se os direitos econômicos estão divididos em mais de um clube. Então essas são informações importantes para a negociação. Além de as possibilidades de negócio. O que esse atleta está aceitando hoje? O que esse clube está aceitando, o clube que está vendendo, está aceitando pelo atleta? Está aceitando empréstimo gratuito, oneroso? Quanto? Está aceitando venda? Quanto essa venda? E também os links de acesso, tanto para o vídeo de melhores momentos do atleta, o highlight, e as estatísticas. Aqui a maioria usa o Transfer Market, que é a melhor ferramenta hoje, mas você pode usar também o Soccer Ray, é uma outra ferramenta de estatística do seu atleta. Você vai colocar o link e vai enviar via e-mail ou WhatsApp para formalizar essa proposta. Como o Fábio falou, vai apresentar esse atleta de uma forma profissional. Em outras abas, temos a aba de janela de transferência. O que é a aba de janela de transferência? Dentro do cadastro, você consegue encaixar o seu atleta de duas maneiras. Ou um atleta que é da sua empresa, que você tem um contrato de agenciamento com ele, ou um atleta para janela, um atleta que você tem autorização para negociar, ou que está no seu radar. Essas informações vão ficar separadas. Na aba de meus atletas, só os seus atletas. Na aba de janela, os atletas que está no seu radar, que você pode negociar, que você precisa buscar mais informações. E também um filtro. A aba de favoritos, desculpa. Aba de favoritos. Aqui você pode usar na maneira que melhor você escolher. Só que o que eu vejo muitos empresários utilizando, até aconteceu comigo, eu preciso me preparar para uma reunião. Eu vou favoritar os atletas e vou abrir o celular na hora, já tenho lá os atletas selecionados. Eu preciso falar desse atleta, já vai ter as informações rápidas, de fácil acesso. Eu não vou ter que pedir no grupo do WhatsApp, eu não vou ter que procurar um link perdido que me enviaram, eu não vou ter que ligar para o estagiário me mandar o PDF, as estatísticas do atleta, que era o que acontecia comigo lá em 2017. E também um filtro para encontrar o jogador ideal. Então você vai cadastrar muitos atletas, vai ser o seu banco de dados. E como que eu filtro isso? Eu consigo filtrar pelo nome, pelo apelido, pela posição, pelo pé dominante, pelo tempo de fim de contrato, se você coloca essa informação lá no cadastro dele. Então você vai encontrar o seu atleta ideal, dependendo do pedido que você receber. E aqui é muito importante a área de pedidos. Durante a janela de transferência, ou até um pouco antes de abrir a janela de transferências, nós recebemos muitos pedidos. A gente, na verdade, recebe muitos pedidos. E voltando lá, aonde que a gente envia? No grupo do WhatsApp, num bloco de notas, num caderno. Aqui você vai ter a área de pedidos, onde você vai cadastrar todas as informações, tanto técnicas, quanto de negócio, quanto valores, certo? Vai ter um perfil desse pedido, então o que está aceitando vai conseguir acompanhar esse pedido. Voltando, com a sua equipe integrada. Então, se não é você que está tocando a operação, é a outra pessoa da sua equipe, você vai conseguir acompanhar. Outro empresário entrou na jogada, o atleta foi indicado, então você vai conseguir acompanhar esses pedidos. E aqui, um perfil, também conseguindo fazer um filtro. Quero ver o que o Flamengo me pediu.
Você vai fazer o filtro, o Flamengo pediu 3 jogadores com esses valores, empréstimo, não, essa altura, essas características. Adiantando um pouco, atualizações futuras que a gente quer trazer para dentro do nosso aplicativo. Assinatura digital dentro do app, então você vai conseguir renovar os seus contratos, assinar as cartas de autorização dentro do aplicativo. Gerar uma carta de autorização já automática, você vai colocar os dados importantes da autorização e já vai ser gerado com a assinatura. E também o controle de gastos com o atleta. Aqui é bem importante esse controle de gastos, porque normalmente os intermediários só vão gastando. Vão fumar chuteira aqui, vai no almoço, uma viagem, uma reunião, e não tem esse controle. E quando fecha uma negociação, não consegue fazer esse balanço de quanto você gastou com aquele atleta, quanto você recebeu por ele. Então, essas são atualizações futuras que a gente tenta trazer para dentro do nosso aplicativo. E também notificações. Está acabando o contrato de intermediação, está acabando o contrato com o clube. O aplicativo vai te gerar uma notificação para te lembrar. Então, independente se você é um intermediário já com muita experiência, com uma grande equipe trabalhando junto, ou se você está iniciando, agora você tem o poder de ter um escritório online na palma da sua mão. Para quê? Você organize as informações e tome melhores decisões, otimize o seu tempo para que você consiga aproveitar mais oportunidades e assim fechar mais negócios, tanto para você, tanto para o seu cliente. E tudo isso de maneira gratuita. Hoje o aplicativo é grátis. Por quê? Porque a gente quer atingir o máximo de intermediários possível e se tornar uma ferramenta realmente indispensável para o dia a dia dele. E você vai poder sair aqui do evento com as possibilidades criadas aqui, que também é um evento de network, a gente não pode deixar de falar. Com as possibilidades criadas aqui no evento, você já vai poder sair organizado dentro do app. Aqui são alguns usuários que já utilizam o nosso aplicativo e para cada um, claro que eles utilizam várias funcionalidades, mas cada um resolveu uma dor específica. Alexandre Viveiros, da Colômbia, ele concentrava as informações dele no papel e caneta. Então tirou essa desorganização. O Ali, na Turquia, ele conseguiu controlar todos esses pedidos. Como ele trabalha só com intermediação, ele conseguiu controlar todos os pedidos que ele recebia durante a janela. O Dani tem muitos atletas, trabalha com muitos atletas, está com contratos a todo momento ali passando pelo seu WhatsApp. Ele conseguiu controlar todos esses contratos na palma da mão dele. Finalizando, mais uma vez, você vai poder sair daqui do evento com as suas informações organizadas, conseguindo profissionalizar o seu contato com o clube, a sua formalização com o clube. Esse é o My Request, o escritório online para intermediários de futebol. Muito obrigado. Só quem tiver dúvidas e até soluções melhores para o nosso aplicativo, eu vou estar aqui acompanhando as palestras, vou disponibilizar alguns cartões com QR Code para vocês entrarem no nosso site, me deixo com o meu número pessoal, para a gente trocar essa ideia, e eu quero estar próximo dos intermediários. Igor, eu acho que pode encaixar isso aqui. Vamos dar um jeito de colocar. Igor, eu acho que isso aqui eu não estou usando tanto. Vamos dar um jeito de tirar. Estou totalmente acessível para trocar uma ideia com vocês. Valeu? Quem já baixou? Aê! Pode baixar, aplicativo gratuito, uma experiência muito legal. Gente, chegou minha hora, minha palestra já vocês. Depois, em seguida, vem o Wagner. Vamos lá. Cadê o coisinho? Vamos lá. Bom, essa sou eu. Todo mundo me pergunta, Sté, como que você foi parar no futebol? Principalmente aqui para as mulheres que estão no futebol, que é uma tendência muito mais masculina, do pai, do avô, levar para os jogos. Eu não tinha nada disso, gente. Eu não sabia que futebol jogava 11 contra 11. Eu não tinha a mínima ideia do que era escanteio, do que era pênalti, nada. Mesmo vivendo numa família que sempre trabalhou com futebol. Eu sabia que futebol era algo muito importante na minha família, porque quando eu ia para a escola, os meninos, eles
vinham pra cima de mim e falavam: ah, o seu avô, o seu pai tá tirando o craque do São Paulo, do Palmeiras, tá levando pra fora daqui, isso é muita sacanagem. Eu falava: nossa, eu acho que o que ele faz deve ser realmente uma coisa impactante, importante, e fiquei aí com essa pulga atrás da orelha. Mas eu resolvi estudar comunicação, me achava comunicativa, falei: isso daqui tem tudo a ver comigo, vou fazer publicidade. Fiz publicidade, gostei muito, acho que me ajuda bastante a dividir o meu conteúdo aqui com vocês, fui eu que fiz os meus slides, tudo que eu posto no Instagram, enfim, é de uma forma muito autêntica, muito, eu tive muita ajuda do curso de graduação que eu fiz de publicidade. Fui para a área, trabalhei com eventos esportivos, odiei, falei: meu, isso daqui não é para mim, não gostei nada. E eu pedi uma oportunidade para trabalhar com meu pai, com meu tio e meu avô. O meu pai e o meu tio, eles olharam para mim e falaram assim: ah, tá bom, beleza, ela vai ficar aqui uns 2, 3 meses e depois vai embora, né? Não vai gostar disso, certeza. E o meu avô, ele foi super contra. Ele falou: não é para você futebol, isso não é coisa de mulher, você vai ter que viajar muito, você vai ter que cuidar de jogador, você não entende sobre o assunto. E eu fiquei assim, chocada com ele falando aquilo pra mim. Eu falei: mas eu quero, por favor, deixa eu te acompanhar, eu vou ficar do teu lado, eu fico quietinha, eu quero aprender com você. E aí ele fazia um pouco aquela cara de tipo: não concordo, mas tudo bem, pode me acompanhar. E aí ele sempre também foi um grande incentivador de fazer o que vocês estão fazendo aqui, cursos. Foi onde eu fiz o curso da FIFA CIES pela FGV online, foi muito legal. Eu fiz o primeiro curso de formação da CBF Academy de intermediários, foi muito legal e eu recomendo para vocês esse curso também. Além disso, eu também tive uma grande escola que foi estar do lado do meu avô, onde a gente frequentava diversas reuniões, eu ia acompanhando ele, reuniões com advogados, muita vivência em clube, e isso me ajudou muito a entender e conhecer o futebol, e hoje estar aqui compartilhando um pouco do meu aprendizado. Ao longo aí já se passaram 10 anos com o meu avô, tá? Então hoje eu sou a 3ª geração na empresa, e aqui é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então eu vou apresentar bem rapidinho o Grupo Fischer, vou falar sobre gestão de carreira de atletas e vou apresentar um método Fischer de gestão de carreira que é dividido em 2 fases. A primeira fase do método e a segunda. Então vamos lá, meu avô, ele fundou o Grupo Fischer em 1970. Esse é o meu avô, para quem não lembra da carinha dele, ele infelizmente faleceu no dia 31 de dezembro do ano passado, mas eu me sinto muito honrada de ter aprendido bastante com ele. Eu sei que o Wagner também vai falar algumas palavrinhas que já pôde trabalhar bastante com meu avô em diversas intermediações e representações de atleta. De branco, meu pai, de terno, meu tio André. Então, estamos aí há 60 anos trabalhando com futebol. Quando eu falo trabalhando com futebol, o que significa isso? Como que foi o início das atividades do meu avô no futebol? Meu avô começou organizando jogos, tá? Meu avô, para quem não se recorda, não sabe, ele é uruguaio. O clube dele de coração é o Peñarol. E ele vem para o Brasil com o meu pai pequeno, minha tia e a minha avó. E ele briga com a minha avó, eles se separam e ele fala que a vida dele estava muito chata. Eu não trabalho com o que eu gosto, eu amo futebol e eu quero trabalhar com futebol. Num passado, quando ele morava no Uruguai, ele tinha sido diretor das categorias de base do Peñarol. Então ele já tinha uma certa afinidade, contato com o clube. Mas ele trabalhava como vendedor de tecido. Então ele vem para o Brasil, quando ele se separa, ele resolve trabalhar com o futebol. E a primeira intermediação que ele faz, ele organiza um jogo amistoso do Peñarol com o Flamengo no Maracanã, onde vão 76 mil pessoas nesse jogo amistoso e marca aí o início das nossas atividades. Em seguida, meu avô ele passa a intermediar a vinda de atletas, principalmente do exterior, da América do Sul, no caso do Uruguai, aqui para o Brasil. Então, o primeiro jogador que ele traz para cá é o Forlan, tá? O Forlan,
ele traz do Penharol para o São Paulo, então foi o clube que abriu as portas no que diz respeito à intermediação de atletas para o meu avô. E em seguida ele traz o Pedro Rocha e depois Héctor Silva, também do Penharol para o Palmeiras, Elias Figueroa para o Inter de Porto Alegre, Dário Pereira do Nacional para o São Paulo. E aí começa uma infinidade de atletas que ele faz essa intermediação. Feito isso, olha gente, eu peguei uma fotinha do meu pai com o Edu Marangon e o Miller. Ele achou meio queimação de filme, mas eu falei que eu ia colocar na apresentação. Depois de alguns anos, onde meu avô, então, ele organizava jogos, excursões, torneios, pré-temporadas, e fazendo a intermediação de atletas, surge, através dos atletas, a confiança no trabalho que meu avô fazia ao longo do tempo, no decorrer da carreira deles. Então, a gente passa a ter a oportunidade de gerir a carreira desses atletas. E aí, então, a gente, hoje, um dos carros-chefes, não só a intermediação, que era o que meu avô mais gostava de fazer e que eu adoro também, a gente também faz a gestão de carreira dos atletas. Então, a gente desenvolve a carreira deles com um trabalho personalizado, porque cada um é um atleta único, com as suas individualidades, seus sonhos, seus objetivos, suas características, e a gente busca as melhores oportunidades para ele desenvolver a carreira dele e cumprir o objetivo que ele tem. Então, a gente atua desde as categorias de base até os atletas profissionais. E muito também do que meu avô fez foi a transição da carreira dos atletas, quando eles deixam os gramados e acabam indo para outras atividades, muitas delas relacionadas ao futebol. Bom, beleza, então meu avô ele começa nos anos 70, passa os anos 80, anos 90, ele trabalha muito no mercado asiático, anos 2000, diversos jogadores para a Europa, anos 2010, eu chego na parada e agora, em 2020, a era digital e a nova geração. Nesse momento, eu vi um pouco de dificuldade, de desafio da empresa, do meu avô, de falar com essa nova geração. Como que a gente fala com essa nova geração, que é totalmente online, que é totalmente digital, e eu venho e consigo ajudar um pouco nesse sentido. Então, eu vi, nesse momento, eu comecei a ser questionada pelas famílias e pelos atletas, onde eles me perguntavam muito: Esté, como funciona a gestão de carreira de atletas? Você pode me apresentar um plano de carreira? E aí o Luiz, que está aqui sentado, trabalha comigo e que atende os atletas, ele vinha toda semana e falava: plano de carreira, querem o plano de carreira. Eu falei, bom, eu vou ter que montar esse plano de carreira, mas de uma forma genérica, onde depois eu vou contextualizar com a história de cada jogador, mas vai ser um guia para que a gente consiga apresentar isso para as famílias. E a minha intenção com a palestra de hoje é para vocês que são intermediários e pais de atletas, que tem vários aqui que estão no Eu Quero Jogar Futebol, e eu sou muito grata à presença de vocês hoje aqui.